A gente só precisa tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que falam assim, você tem que se aceitar como você é. Nem sempre, irmão. Esse negócio aí é... Nem sempre. Você precisa se aceitar como você é. As pessoas falam isso para te deixar você na zona de conforto. Não, Deus sabe que eu sou pecador, Deus me conhece, Deus sente. Os crentes têm uma fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Lógico que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você saiba também. Porque essa lista aqui não é de ímpio, irmão. Essa lista aqui é de crente. Porque crente é roubador, crente é injusto, crente é idólatra, crente comete devassidão, crente comete adultério, crente rouba, crente também é sodomita, crente também é avarento. Ou você acha que crente não faz isso? Faz ou não faz, não? É que mais faz. É o que você vê aí, um dos pastores famosos agora ali do Rio de Janeiro, é que vocês não conhecem, né? Vocês ficam só vendo Netflix. Eu sou inteirado no que acontece na igreja no Brasil e no mundo. Recentemente um pastor de uma igreja conhecidíssima, um pastor que até eu cansei de ouvir muitas mensagens dele, chegou diante da igreja, cortaram o vídeo, ele foi diante da igreja e ele confessou que a moça do ministério de louvor da igreja, que estava grávida e é casada com outro, o filho era dele. O que é isso? Devassidão, irmão. Adultério, pornografia. Pastor presidente de uma igreja, na frente de um trabalho, se relacionando com a irmã do grupo de louvor, que era casada ainda. Aí você fala, como essas coisas podem acontecer na igreja? Parabéns, irmão. Na igreja não tem crente com um par de asas, uma auréola na cabeça, não, irmão. Salvação é uma coisa, santidade é outra. Amém? Amém. Salvação não te dá o título de santo, por mais que a Bíblia declare que somos santos. Mas a Bíblia primeiro chama, Deus chama as coisas como se elas fossem, ainda que elas não sejam. Mas é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós perfeição, irmão. Pode abaixar um pouquinho, acho que está dando o microfone um pouco. Deus espera de nós perfeição. Olha o que diz Pedro: sede santos, assim como é santo o vosso Pai. Olha só o exemplo que nós devemos modelar de santidade. Deus. Só isso. Olha o exemplo que nós devemos modelar de santidade. Você fala, sede santo como Paulo é santo. Foi isso? Sede santo como o seu pastor é santo. É isso? Não. Sede santo como o vosso Pai é santo. Ou seja, da mesma forma que Deus é, nós também devemos ser. Então essa lista, irmão, nós precisamos entender. Por que as igrejas têm dificuldade de aprender isso? Por que as igrejas têm dificuldade de ensinar isso? Porque não compreende isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não compreender a mensagem do reino, você nunca vai entender a Bíblia de fato. É a mensagem do reino que te ajuda a clarear o quebra-cabeça de Deus. Enquanto você não compreender a mensagem do reino e entender que salvação é uma coisa e reino de Deus é outra, você nunca vai ter clareza e encaixe de muitos textos que estão na Bíblia como um quebra-cabeça para a gente poder encaixar. Porque, por exemplo, olha só o exemplo, irmão, preste bem atenção. Se você quiser saber alguma coisa a respeito de anjo na Bíblia, tem um livro escrito, Angelologia, tudo sobre os anjos. Tem na Bíblia? Não tem. Você vai encontrar anjo lá em Gênesis, vai encontrar anjo lá em Apocalipse, vai encontrar anjo em Mateus, vai encontrar anjo em Atos. O que é isso? Peças de um grande quebra-cabeça. Daí a importância da teologia sistemática. Porque a teologia sistemática, ela vai justamente pegar todos esses pontos, vai agrupar eles e vai trazer uma ordem, uma organização. A mensagem do reino é mais ou menos, eu costumo dizer, Renato, que os versículos do reino, a mensagem do reino, Lucas, é as peças principais para o encaixe deste grande quebra-cabeça para o final dos tempos. Até porque o reino é a última era.
Sim ou não? O reino é a última era, nós estamos na era da igreja. A próxima era qual que é? Era milenar. A era do reino, a conclusão de tudo que Deus pensou e estabeleceu para o tempo. Depois do reino, o que vem, irmão? Eternidade. Aí tem contagem de tempo, a eternidade? Não tem, já está falando, é eterno. Por isso a importância de nós compreendermos. Senão, a gente vai ficar assim, ó. Ó como é que as igrejas são. As igrejas são. Eu já vi muita gente pregando na Praça da Sé isso aqui, ó. Não vai entrar no céu. Não vai ser salvo. Vai para o inferno. Ó, quem comete isso, quem comete aquilo. Porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, que não vai herdar o reino de Deus. E para eles o reino de Deus é a salvação. Para ele o reino de Deus é ir para o céu. Eles não têm esse entendimento do que é, na verdade, o reino de Deus. Mas se para ir para o céu, para ser salvo, eu não preciso cometer essas coisas, então é só eu não cometer que eu vou. E se eu não cometer e eu for, então não é mérito de Cristo, é mérito meu. E eu não posso ser salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer. Simples, irmão. Mas parece que tem dificuldade das pessoas ir. Por que tem gente que sabe, tem ministério que sabe, tem pastor que sabe, que eu já conversei com muita gente, mas eles são tão orgulhosos, Rose, que eles dizem assim, ó, eu vou desconstruir tudo que eu preguei, eu vou passar por mentiroso, então eu prefiro continuar ministrando assim, porque foi assim, então vai continuar assim. Isso aí é o que eu chamo de um grande desvio de caráter. Isso daí é, irmãos, eu vou falar aqui, quem assistir achar ruim, problema. Mas é verdade. Isso é falta de caráter. Isso é falta de você ter... Porque eu chegar e pregar algo diferente daquilo que eu creio já é uma grande coerência. E pregar algo diferente daquilo que eu creio, sabendo que está errado, eu estou indo contra o próprio Deus. Porque, irmãos, ó, presta atenção, olha para mim. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Se daqui a um ano eu descobrir, pela palavra de Deus, que eu falei ou ensinei alguma coisa errada para os irmãos, eu não tenho dificuldade de falar, irmãos, lembra uma vez que eu ensinei que eu falei é isso? Então, é o seguinte, veio mais luz sobre o texto, não é bem assim do jeito que eu falei, é assim, assim, assim. Eu não tenho problema nenhum, Marcelo. Olha o que Paulo diz, eu considero como esterco. Tudo que eu aprendi, ó, por amor a Cristo. Porque ele entendeu que ele aprendeu tudo errado. E não era pouco investimento, não, só a vida dele toda. Só a vida dele toda, porque com a idade que ele tinha, chegar onde é que ele chegou, irmão, não era para qualquer um, não. Paulo era respeitado das pessoas, membro do Sinédrio, a maior classe religiosa da época, ser membro do Sinédrio, fariseu. Então ele considerou isso tudo como esterco. Porque, irmão, quando a gente está preocupado com a nossa reputação e não com a reputação de Cristo, irmão, o eu prevalece. Então eu não estou preocupado, mas você não vai pregar em igreja nenhuma. Não precisa pregar, não chamar. Aí você vai parar com as agendas, não tem importância, pode acabar com as agendas. Eu não estou preocupado com a minha reputação. É como o Renato diz, eu só não consigo ser incoerente de crer uma coisa e pregar outra. Olha o que Paulo disse, crie, por isso falei. Não é eu falei e porque depois eu criei, não, ele só pregava o que ele cria. A gente só tem que pregar o que a gente crê. Se você não crê e está pregando uma coisa que você não crê, aí é aquele negócio, você não está vivendo o que você prega. O que você diz tem que ser necessariamente o resultado daquilo que você crê. Senão é mentira, irmão. É a mesma coisa da salvação. Lembra que eu expliquei aqui? Se o que você fala com a boca não corresponde com o coração, você não é salvo, porque na igreja é assim, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa levanta a mão, ei, glória a Deus, vem aqui para frente. Às vezes o cara só confessou com a boca, mas ó, nem sabe do que está ouvindo. Aí já bota para cantar, aí toma ceia, aí se batiza, aí no dia o cara não, peraí, não, filho, para ser salvo tem que crer confessar com a boca e crer com o coração. Por isso que Paulo diz para a igreja, há entre vós quem não tem o Espírito de Cristo. E quando é que o Espírito Santo entra numa pessoa? Quando ela se converte. Se ela não se converteu, o Espírito não entra nela. E Paulo está dizendo que tinha gente na igreja que não tinha o Espírito de Cristo.
É por isso que uma criança dessa que nasce aqui na igreja, a gente acha assim, né? Nasceu na igreja, já nasceu salva. A gente tem que entender isso daí. Pastor, a Bíblia diz que nossos filhos já nascem santos, irmão. Já nascem salvos. Se Jesus voltar e estiver na idade aqui, por causa de mim e de você, eles são salvos. Mas no dia que eles causar conhecimento, eu até esqueço, né? No dia que eles tiverem entendimento, 9 anos de idade, 10 anos de idade, não tem uma idade certa, como as igrejas dizem, 12 anos, porque Jesus com 12 anos já estava ensinando no templo. Não tem uma idade certa, irmão. O Salmo diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se elas forem boas diante de Deus. Está falando criança, não está falando de 12 anos. Porque 12 anos na nossa cultura hoje é criança ainda. Mas na cultura da Bíblia não é criança mais não, mano. Precisa ensinar, como eu ensinei Lívia, lembra? Eu ensinava Lívia. De pequenininho, ensinei meus filhos também. Falei a mesma coisa para eles. Vocês precisam, ensinava a palavra. Dizia para eles, vocês creem em Jesus? Creem que Deus ressuscitou Jesus do morto, que Jesus morreu para o nosso perdão do nosso pecado? Então você precisa crer, precisa confessar. Não é ir lá na frente não e levantar a mão. Eu falei, não, você precisa confessar primeiro. E não precisa necessariamente ser dentro de uma igreja, dentro de um templo, e não precisa necessariamente ser na frente de um monte de pessoas, irmão. Irmão, tem gente que tem essa revelação, e isso existe muitos testemunhos, sem que ninguém pregue, o próprio Cristo aparece. Existem muitos testemunhos desses países aí, que são países árabes, que o evangelho é muito difícil de entrar lá. Tem muita gente lá testemunhando que Cristo veio até eles e pregou como foi feito com Paulo. Muçulmano falando que eu me converti porque eu recebi uma revelação, apareceu um homem para mim, falou e eu me converti. Paulo, irmão, quem pregou para Paulo? Quem falou, quer aceitar Jesus, Paulo? Primeiro que ninguém tinha coragem, né? De fazer isso. Ele estava matando e prendendo os crentes. Mas Deus foi ter com ele lá no caminho de Damasco e disse, Saulo, você está perseguindo a mim. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Paulo abriu a boca e falou assim, quem é? Senhor. Confessou na hora, confessou irmão. Na hora, chamou Jesus de Senhor, irmão. Confessou na hora. E aí, pá, os olhos dele pela claridão, porque era meio-dia, mas claridão bateu, escureceu os olhos, ficou como escamas. Deus mandou Ananias só orar por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo e recobrasse a visão, não para que ele fosse salvo, porque salvo ele foi na hora que ele caiu por terra, irmão. Isso prova que esse negócio de título aí não vale nada, irmão. Porque o Ananias lá, se você for olhar no contexto bíblico, era um diácono lá, um cooperador, era alguém que não tinha um reconhecimento assim alto entre os apóstolos, mas quando ele orou, Paulo voltou a ver. Voltou a ver. Deus mandou aqui, orou e voltou a ver, foi cheio do Espírito Santo, né? Ou seja, foi batizado com o Espírito Santo, depois batizaram ele nas águas também, e daí, meu filho, saiu para pregar, acabou. A gente é que complica, irmãos, ou não compreende ou não entende, mas Deus aqui está lançando luz e revelação para que a gente possa compreender que por mais que haja complexidade nas Escrituras, na palavra de Deus, porque o evangelho é simples, irmão, mas a doutrina é complexa mesmo. Não é para qualquer um. É por isso que você precisa se esforçar para entender, para aprender, para conhecer, para ler livro, para pesquisar, para orar, para jejuar, para consagrar, para não ser enganado que nem os outros ali. Do nada eu botei lá na televisão e falo, meu Deus do céu, né? Tanto tempo essa mensagem correndo do reino, teologia para tudo quanto que é lado, ensinamento. Ainda tem aquelas igrejas que o cara fica lá em cima de um palanque, passando pessoa de cá, e ele assim com a mão, abençoando a vida das pessoas, e o voto entregando, Eu falo, ainda tem essas pessoas cegas desse jeito, irmão, comprando a bênção, comprando a salvação, pagando indulgência, indo para a igreja atrás de ser abençoado. Mas ninguém vai ali comprar um livro, fazer um curso de teologia, fazer um seminário, ensinamento bíblico, profundidade na palavra. As pessoas não querem isso. As pessoas querem o quê? Oba-oba, irmão. Oba-oba. É isso que as pessoas não querem. Por quê? Porque a palavra vai confrontar. A palavra fala a verdade. Só o pouquinho que eu já falei aqui, esses poucos minutos. Sua consciência já não está mais pesada? Sim ou não? Seja sincero, tá ou não tá? Você já fala, eita, estou lascado. Se Jesus vir, acho que eu não vou, não.
Eu não sei você, irmão, mas eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho um temor com relação a isso tão grande que me arrepia, irmão. Me arrepia. Eu falo, Senhor, não me deixe fora. Não me deixe fora do rapto, irmão. Não me deixe fora do reino. Senhor, tem alguma coisa errada na minha vida. Me ajuda, Senhor, a me consertar, a mudar, a melhorar. Eu não quero ficar fora. Irmão, se você faz alguma coisa que está nessa lista aqui, você vai perder o reino, irmão. Você vai perder o reino. Se você é injusto, se você vive no erro, na devassidão, na idolatria, no adultério, afeminado, sodomitas, ladrões, avarentos, maldizentes, roubadores, você não vai herdar o reino de Deus. Está escrito aqui, irmão. Toda essa classe de pessoas é de crente. É por isso, irmãos, que nós temos que fazer uma plaquinha e deixar alguém do lado de fora aí com a plaquinha, que nem eu vejo nas igrejas aí, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque sabe o que a igreja, irmã Lu, tá passando hoje? A igreja hoje está comendo o que plantou. Porque a igreja rotou tanta santidade para o mundo, que hoje a gente não consegue segurar e a gente erra mesmo, e o povo do mundo vive acusando. Vive dizendo, é crente, mas faz isso. Mas se o povo do mundo soubesse que o fato de ser crente não te isenta você de cometer erros, de cometer pecados, a igreja não seria tão apontada, não seria tão acusada. Mas Deus, já sabendo disso, estabeleceu um propósito chamado de reino, para nesse reino recompensar os que se comportam bem e vivem à altura do evangelho. Porque senão, irmãos, era só Deus salvar a gente, você já caía duro e direto para a eternidade. Uma vez eu perguntei para Deus, por que não é assim, né? Só poderia, creu, confessou, já era, morre e vai embora. Já pensou isso que nem eu, irmão? Eu achava que salvação, na meu ponto de vista, Senhor, o Senhor salva a gente, ainda deixa nós aqui? Já salvar e já carregar nós logo, ir embora desse mundo logo e resolver o que tinha que resolver. Mas tudo é plano de Deus e não acidente. E todo plano tem um começo, tem um meio e tem um fim. Não cabe a nós questionar como deveria ser. Só cabe a nós obedecer. Amém ou não amém? Você pensou que ia ouvir, não, o reino de Deus, só as coisinhas boas, né? Não, filho, primeiro tem que chamar você para a realidade. Primeiro tem que chamar você para a realidade, para você entender que você está numa igreja séria. Que você está numa igreja que o pastor não está preocupado com o seu dízimo, com a sua oferta, não. Que o pastor não tem vaidade aqui de ver a igreja cheia, não. Eu tenho desejo, vaidade não. Desejo eu tenho, muito, irmão. Oro nessas cadeiras toda vez que eu venho limpar a igreja. Fala, aqui vai sentar um filho seu. Um dia eu vou ver essa igreja cheia. Mas não por vaidade, irmão. Por desejo. Quanto maior o número de pessoas a gente levar essa mensagem, mais feliz eu vou ficar. Mas esse tipo de vaidade eu não tenho. Então, quem vir e quem ficar vai aprender a verdade. Para se lá amanhã ou depois o vento de Deus soprar e te levar para outro lugar, você nunca mais vai ser enganado. Não é qualquer um que vai falar com você, que vai pregar para você, que vai profetizar para você, que você vai engolir, não. Porque você tem conhecimento. Você vai dizer, eu passei por uma igreja, eu congreguei numa igreja, ou que você fique aqui até Jesus voltar. Mas você não vai ser enganado por ninguém. Então veja só, para a gente já entender, é um tempo estabelecido por Deus, na qual nós vamos reinar. O reino de Deus já é uma realidade dentro de nós, porém, de acordo com a nossa conduta, nós podemos não reinar. Então vocês entenderam que essa lista aqui é de pessoas crentes? Amém? Amém. É de pessoas salvas? Então quando alguém cometeu um pecado desse, se escandaliza não, irmão. É gente que não vigia, até porque a Bíblia diz, para a gente vigiar e orar, para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Aí não adianta dar desculpa, a carne é fraca, e o pecado agora é vitamina? É forte viron? É cobavitan? Como é que é aquele que a mãe da gente dava para a gente quando a gente era pequeno? Biotônico Fontoura? Quem já tomou isso aí, irmão? Toma, é bom, não quero. Nossa, meu, tinha uma raiva disso. Minha mãe metia a colher por dentro dos dentes assim, eu queria fechar a boca, era pior. E descia pelo meio dos dentes mesmo, filho. Mas eu pergunto para vocês, faz bem ou não faz? Hoje nossos filhos aí, ó, tudo
qualquer coisinha fica gripado. Pisou no chão, gripou. E nós, antigamente, mexia na lama, comia coisa do chão, tomava banho de chuva. Meu irmão, ô época boa, nossa, viu? Muito bom. Vamos lá, para a gente já partir para o encerramento, mais 5 minutos. Para herdar o reino de Deus, eu tenho que me abster de todas essas obras, chamadas obras da carne. Como o Renato falou, o reino de Deus é tomado por violência. Não é violência no termo pejorativo da palavra, é de agressão física, de você, como é que é aquelas pessoas que fazem automutilação, tem um nome que eles fazem, rituais que eles agridem o próprio corpo. Entenderam errado, não é nesse sentido. Mas Paulo, quando fala que eu esmurro o meu corpo e subjugo ele à escravidão, é o fato de você saber que a nossa natureza carnal, ela tem uma tendência para o pecado. Você tem que ficar puxando, você tem que se esforçar, você tem que fazer por onde, irmão? Porque para pecar, você não precisa fazer muita força, não. Porque já é natural. Mas para santificar, você precisa se esforçar. É por isso que nós falamos quarta-feira passada aqui sobre o jejum. Quem esteve aqui ouviu que nós falamos. Prática extremamente bíblica, religiosa, que até outras religiões praticam e que hoje é abandonada pelos crentes. Hoje, irmão, você vai na igreja, quase não se fala sobre isso. Antigamente você falava, ô meu irmão, vamos tomar aqui um negócio. Não, irmão, estou na graça, né? O irmão falava, não, irmão, estou no propósito. Não, irmão, não quero não. Hoje, irmão, você perguntar, não vou nem perguntar aqui quem jejuou essa semana. Vou nem perguntar quem jejuou esse mês. Vou nem perguntar quem jejuou esse ano. Vou nem perguntar. Ah, pastor, mas eu não aguento. Aguenta, filho, aguenta. Se você tiver que fazer um exame, você não jejua? É só o médico falar assim, ó, vai ficar 12 horas sem comer para fazer o exame de sangue. Você fica, irmão. O problema é que as coisas só valem pela importância que a gente dá a elas. Você não dá muita importância, por isso você não faz. Diga. Glória a Deus. É o que eu falei quarta-feira. O fato de você já estar jejuando, você está se consagrando. Porque consagração significa separação. Você vai estar reservando um momento e que naquele momento você vai estar se separando para Deus, né? Para se fortalecer em Deus, tal, tudo. O jejum faz parte da consagração. Mas jejuar é uma coisa, se consagrar é outra. Se ele consagrou, tem que deixar na igreja. Aí por isso agora você falando de jejum, que a gente falou a semana passada, aí veio isso, que eu vi hoje, né, lá no salão. Aí eu fiquei, mas consagrar... Consagrar é dedicar ao Senhor. Porque a irmã falava, amanhã tem consagração. Aí a gente ia consagrar, jejuar. E agora o pastor vai consagrar o domingo? Não existe consagração. São os termos que muitos evangélicos usam e totalmente distorcido os termos em si. Talvez a ação ou a objeção que eles fazem é correta, mas os termos é totalmente incorreto. É que nem consagração de obreiro. Não existe consagração de obreiro, irmão. É ordenação de obreiro. Não existe que é esse negócio. Vamos consagrar aqui a pastor. Aí derrama um litro de óleo na cabeça ali. Vamos estar ungindo. Não, irmão, nós já somos todo mundo ungido. Por que nós somos todo mundo ungido? Porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o quê? É o cabeça. Se o cabeça foi ungido, o corpo todo é. Então não tem esse negócio que ungido de Deus é só o pastor. Todos nós já somos ungidos.
Então, o dia que nós for aqui separar obreiro e obreira aqui na igreja, nós vamos falar ordenação de obreiro, nós vamos separar, porque o termo na Bíblia é escolher, separar. Nunca é consagrar, nunca é. Por quê? Porque nós já somos ungidos. Amém? Agora, o termo consagração foi o que deram, ou o que apelidaram para o fato de nós dedicar um momento de oração, um momento de jejum, um momento de reserva, de estar entregue, voltado totalmente para Deus. Quer falar? O negócio do jejum, irmãos, entra naquilo que Paulo disse de ele esmurrar o seu próprio corpo. É ele declarar que o corpo dele não vai governar ele. Então ele jejua, e entra nesse ponto aí também. Entende? Porque, por exemplo, quando Deus governava o homem, Deus comandava o homem pelo Espírito. Só que o homem caiu, passou a ser governado pela alma. E o homem caiu ainda mais ao ponto de o homem ser governado pelo corpo. Aí é onde Deus declara que o homem se tornou carne. Entende? Pode ir. Quando houve lá, né, a relação entre os anjos e os homens, aí Deus viu que o homem está totalmente governado pela carne. Aí Deus, ó irmão, isso foi tão sério diante de Deus, eu não vou nem entrar nesse assunto, que além de ser difícil de você entender, é muito complexo e foge do assunto, mas quando os anjos, filhos de Deus, tiveram relação com as filhas dos homens, e de lá nasceram os gigantes, que Deus viu que agora o homem foi governado totalmente pela carne, Deus até, irmãos, determinou que os dias do homem fossem só, no máximo, a 120 anos. Foi daquele momento que Deus disse, vou nem deixar essa raça viver 600, 700, 800, 900 anos, porque o homem agora está totalmente governado pela carne. Então agora eu vou limitar. E a Bíblia depois fala, os dias do homem são 80, 90, pode chegando até 100. O que passar disso é cansaço e fadiga. No reino isso vai ser reestabelecido, nós vamos falar também sobre isso. A longevidade vai retornar no reino. Os homens vão voltar a viver como viviam antigamente lá no Gênesis. 400, 500, 600, 700, 900 anos de idade, irmão. Vai voltar, mas nós vamos chegar lá. Amém? Então, só para a gente concluir essa parte, leia aí Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Fala sobre a manifestação das obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Aqui está falando sobre a manifestação das obras da carne. Irmão, quem anda na carne não é candidato ao reino, viu, irmão? Quem anda na carne não é candidato ao reino. Pode ler. Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo, irmão? Aumentou a lista aí ou não aumentou? Eu quero que você pegue em casa depois esses versículos que nós falamos aí, de 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 9 e 10, Gálatas 5, 19 a 21, e você pega essa lista e prega na geladeira, na porta da geladeira da sua casa, irmão. Para você ficar olhando todo dia para aquilo ali, falando, eu não posso cometer isso, senão eu não vou herdar o reino de Deus. Porque a lista aqui é imensa. Porque não adianta a gente falar da beleza do reino, da grandeza do reino, da manifestação do reino, sem mostrar para vocês as condições para poder entrar no reino. Então eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto com você. Eu não posso falar, não, o reino foi dado, vai todo mundo reinar, a igreja toda vai reinar, todo o salvo vai reinar. Não, irmão, não é isso que a Bíblia mostra. Paulo já falando, dos quais declaro.
que os que tais cometem essas coisas não herdarão o reino. Volto a dizer, a igreja acha que isso é perder a salvação, mas salvação é uma coisa, reino de Deus é outra. Eu não posso ser me tirado a salvação pelo que eu faço, porque não foi conquistada pelo que eu fiz e nem pelo que eu deixei de fazer, mas pelo que eu criei naquilo que Cristo fez. Mas no reino, irmãos, você precisa entender, é qualquer um que faz parte da família real lá da rainha da Inglaterra? Foi um sufoco, irmão, para aceitar a esposa lá do príncipe, esqueci o nome dele lá. É Charles? Não, outro. O que casou com uma morena. Só porque ela era morena, irmão. Não é qualquer um que faz parte da família real. Acho que é Harry o nome dele. Estude um pouquinho sobre a Inglaterra e você vai perceber. Todo mundo que mora na Inglaterra reina? Não. Quem é que reina? Somente a família? E a família real, irmãos, é uma família que entra dentro de um padrão, de um critério de vida, irmão. Eles têm uma conduta ilibada. Não vive de qualquer jeito, não faz qualquer coisa, não come qualquer coisa. Pra você ter ideia, né? Acho que é um dos príncipes lá também, né? Está quase perdendo a coroa por causa de um problema que teve lá. Porque para fazer parte da família real, precisa entrar dentro do padrão. Aí, irmão, é desconexo. Jesus ser uma coisa e você ser outra. E o que o pastor falou exemplifica bem o que é o reino. O reino é a família real, no palácio, no castelo, tem uma conduta diferente, e a plebe, aqueles que estão debaixo do governo, os que são governados. Mas eles que estão governados, que estão fora do palácio, não têm acesso ao palácio. Essa honraria é só para quem é da família real, da plebe, ou do reino. Por isso que às vezes você fala assim, ó, eu vejo um monte de crente fazendo coisa errada, e eu ando tudo certinho, não sei o quê. Você não deve às pessoas, irmão, você deve a Cristo, a sua conduta. Você deve a Cristo, a sua conduta. Deixa todo mundo fazer errado. Ah, mas eu conheço crente que faz isso. Deixa ele fazer, filho. Ah, mas eu conheço crente... Aí eu não admito. É que nem você vai pregar sobre salvação e reino para as pessoas, Marcelo. Aí o cabra já vem. Ah, então quer dizer que eu posso... O cara desvia, vai para o mundo, bebe, fuma, cheira, se prostitui, e depois no final ele vai ser salvo. Eu falo, a salvação não é pelo que ele faz, deixa ele fazer. Ah, eu não concordo. Eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu ando de santidade, eu vigio, eu oro, eu não me prostituo. Fique tranquilo, filho. Haverá uma recompensa para o seu comportamento. Pastor, eu já vi um cara falar uma vez sobre salvação, e o que a gente entende, que a gente está falando que Deus é burro. Mas ou que Deus é injusto, né? Por isso que eu falo, Deus não faz acepção para a salvação, mas para o reino, irmãos, não é, Deus não faz acepção. Quando eu falo que Deus não faz acepção para a salvação e faz para o reino, não é que Deus vai escolher, você reina, você não, você reina, você não. Não, vai dizer respeito à sua conduta. Você é um candidato, viveu à altura do evangelho, vai reinar. Não viveu à altura do evangelho, não vai reinar. Deus é justo. Eu estou lembrando de uma parábola, pastor, acho que você vai lembrar melhor do que eu ainda, que fala dos trabalhadores, né? Que tem aqueles que trabalharam de manhã e depois deles o patrão chamou os trabalhadores à tarde e trabalharam menos. Uma hora só. E os trabalhadores que começaram o dia e trabalharam durante o dia, na hora de receber, todo mundo recebeu igual. Só que aí os trabalhadores que trabalharam mais cedo e mais tempo foram reclamar. Mas eu não lembro bem como que o senhor falou, mas ele disse, espera aí, mas eu achei justo pagar para eles, é eu que estou pagando o salário. Eu achei justo pagar para eles o que paguei para vocês, e aí? Em outras palavras, ele disse assim, ó, eu combinei com você te dar R$100 para você trabalhar o dia, né? E combinei com ele R$100 para trabalhar 1 hora. Eu estou sendo injusto? O dinheiro é meu, eu pago o que eu quiser. É a mesma coisa, você está trabalhando numa empresa. Aí o patrão fala, você vai pegar das 6 às 6, eu te pago R$100. Aí eu tenho uma habilidade diferente dentro da empresa. E eu trabalho só meio período e ganho 150. Aí você vai lá no RH reclamar com o patrão? Eu trabalho o dia todo e ganho 100. Por que ele trabalha meio período e ganha 150?
Aí o patrão vai pegar o meu currículo e vai mostrar para você, graduado nisso, pós-graduado nisso, MBA nisso. A função dele é outra. Pagou mediante a sua conduta. É a mesma coisa. Ó, finalizo aqui. Não existe crente mais salvo e nem menos salvo. Mas existe crente mais santo e menos santo. Simples assim. Salvação não tem esse negócio. É ou não é, irmão? Eu estou quase salvo. Eu estou meio salvo. Eu estou um pé no céu e outro no inferno. Não existe, irmão. Ou você vai para um canto ou você vai para o outro. Ou você é uma coisa ou você é outra. Correto? Com relação ao reino, não. Com relação ao reino é totalmente diferente. Hoje você pode ter vivido como um filho do reino. Amanhã você está vivendo como um profano, como um enganador, como um mentiroso. Deus vai julgar o último estado. Se na hora que Jesus vir, a Bíblia diz, se você não estiver em pé diante do Filho do Homem, você não vai. Por isso que manda vigiar. Por isso que manda orar. Crente não pode relaxar, irmão. Crente só se consagra na semana da ceia, olhe lá, para tomar ceia. Depois que termina de tomar a ceia, parece que solta o cinto, solta a respiração. Aí vai viver 3 semanas no pecado. Aí quando chega na semana da ceia, você consagrar, santificar, Deus, perdoa tudo que eu fiz. Vou tomar ceia, eu mereço, eu sou santo. Eu tenho que tomar ceia porque eu sou digno. É assim que vive os crentes, irmão. Vive pecando 3 semanas, aí santifica 1 semana para tomar ceia. Então a gente encerra aqui esse período, irmãos, e a gente recomeça na próxima quarta-feira, falando um pouco mais a respeito do reino e das condições para se entrar no reino, o que é preciso para entrar no reino. E fique tranquilo que nós vamos falar muito ainda a respeito do que é o reino, para que você tenha total compreensão. Mas isso daqui é só uma pincelada já para você compreender a seriedade que é essa mensagem do reino. Por isso que antes de Jesus pregar o reino, qual é a palavrinha que ele usava? Arrependei-vos. E aí nós vamos aprender que para ser salvo eu preciso crer. Para reinar eu não preciso crer, eu tenho que fazer. Amém? Para ser salvo eu tenho que crer. Para reinar eu tenho que fazer, tá bom? Então, encerrando aqui, o vídeo também, e agradecendo a todos os irmãos, até a próxima quarta-feira.